Meus amigos às vezes me perguntam por que que eu enveredei pelo caminho da política partidária. Alguns até dizem que política não é coisa de Deus. Alguns falam que a política ela é um antro de corrupção e que a minha história, a minha trajetória não combina com a vida política. Eu ouço isso com muita atenção sempre, porque a história diz, tem dito, que eles têm razão, né? E que a política tem sido, sim, um lugar meio cruel para as pessoas. Alguns até chegam a dizer que a política não é para pessoa de bem e que as pessoas de bem não deveriam entrar por esse caminho porque elas vão se macular, vão se manchar. No entanto, eu venho de uma tradição que é uma tradição política, não é a tradição cultural do meu povo. Ela, ela se manifesta e ela se realiza justamente nas relações com as pessoas. Eu venho de um lugar em que não existe o privado, existe só o público. E todo mundo está o tempo inteiro numa relação política, numa relação pública com as pessoas. Portanto, eu cresci e depois aprendi estudando no mundo externo ao meu, né, ao mundo brasileiro, ao mundo mundial, né, que todos nós somos seres políticos, na verdade, e que não há como a gente fugir disso, porque fugir disso seria exatamente permitir que pessoas com outros interesses que não os coletivos, eles acabem tomando as decisões pela gente. Então, embora eu nunca tenha tido vontade de ingressar no mundo partidário, da política partidária, eu sempre estive muito atento e sempre fui um militante das causas políticas, né, das causas sociais, da política indígena, política indigenista, né? Sempre estive muito ligado a todas as causas sociais, exatamente por acreditar que eu não posso me furtar a isso. Com relação às pessoas de bem, como alguns falam, eu não tenho muito essa compreensão não, né? Porque não existem pessoas de bem e não existem pessoas do mal, né? Existem, o bem e o mal mora dentro da gente, a gente quer queira ou não, a gente aceite isso ou não. Isso depende muito do uso que você faz, né? Dessa desse conceito. O bem está dentro da gente, o mal está dentro da gente. E eles são movidos justamente pelos interesses que nos alimentam. Se a gente alimenta coisas boas, obviamente que as nossas decisões tenderão sempre às outras coisas boas, né? Que coisas boas acontecem. Se a gente alimenta as coisas más, ruins, obviamente que a tendência é que aquilo que for mal ou ruim eu acabe aceitando como natural. Então, o bem e o mal está dentro de mim, o bem e o mal está dentro de você. O bem e o mal, eles circunda e circula por todo o mundo, não é? Agora, o que nós temos dentro da gente que vai alimentar ora o bem, ora o mal, não é? É claro que existe todo um discurso para que o mal, que a política seja considerado como algo ruim, algo ligado ao mal. E isso, claro, afastaria os bons, né? Ora, se é assim, por que que aqueles que se auto-intitulam do bem não revertem esse quadro? Se acham que de fato é assim, por que que não revertem esse quadro? Na verdade, isso não é tão simples, a resposta para esse tipo de questão não é uma resposta fácil, não é uma resposta que seja possível se dar de uma maneira definitiva, não é? Na verdade, o bem e o mal
eles são alimentados pela gente mesmo. E na política não é diferente. Então, quando eu me decidi entrar no mundo da política partidária, eu faço isso, eu faço isso com a intenção de poder jogar um pouco nessa política um pensar diferente, um pensar não a respeito do bem e do mal, mas um pensar que venha das minhas origens, né? Venha daquilo que eu venho alimentando ao longo da minha trajetória. Não creio que a política tenha o poder de mudar quem eu sou, né? A política não tem esse poder. Quem muda a gente somos nós mesmos, né? São as nossas escolhas, são as nossas opções. E a gente pode tanto ir para um lado quanto ir para o outro, dependendo das motivações que nós temos. Então, política não é um demônio, não é? Porque também nenhum de nós é um anjo, nenhum de nós é um santo, nenhum de nós está, está acima do bem ou do mal. Nós estamos caminhando lado a lado do bem e do mal. Depende muito de que lado você escolhe para estar, né? E isso não tem nada a ver com os partidos políticos, não tem nada a ver com a estrutura política que nós vivemos, não é? Porque nós vivemos dentro de uma democracia, e dentro de uma democracia esses vários partidos eles são necessários para que as discussões elas sejam relevantes e elas possam fazer eco dentro da sociedade, porque a sociedade ela é repleta justamente de todos esses elementos, né? Dos elementos que querem coisas diferentes. A sociedade ela não é, ainda bem, ela não é unitária, né? A sociedade ela é plural, né? E por ser plural, exatamente nos permite discutir, debater. E política, para mim, é um pouco disso, né? É a arte de debater, é a arte de convencer as pessoas, né? Convencer a partir das ideias que você defende. É isso, então, que eu queria contar para vocês. Depois eu volto para falar de alguns programas que eu imagino sejam bons e possíveis de a gente aplicar em nossa cidade. Um abraço.